Nós estamos seguros que temos a CINCE, que é uma guia turística aqui da cidade. Então, obviamente, que as informações sobre Blumenau, sobre a prefeitura, eu vou deixar por conta dela, que sabe muito mais do que eu. Eu vou contextualizar aqui no nosso esquema de aprendizado sobre o Adventismo. E Blumenau tem relação, sim, com os pioneiros também, como vocês verão, né? Para quem estão assistindo, nós estamos aqui com um grupo de quase 20 pessoas visitando os lugares históricos do Adventismo no Brasil. Em Santa Catarina é o berço do Adventismo no Brasil. Já vimos em Brusque. Vamos recapitular uma provinha? Quem foi Borchardt? Borchardt, vou dar uma pista. O Brigão que atingiu lá um jovem na vila de Brusque, né, na colônia de alemães, fugiu para a Alemanha, encontrou missionários no caminho lá, talvez na Inglaterra. Esses missionários usando o endereço do padrasto do Borchardt. Como é que chamava o padrasto? Carlos Dreffick. Não chegamos no Hort ainda. Não chegamos. Carlos Dreffick, né? Ele recebe o pacote, quando abre tinha 10 revistas com a inscrição em alemão, que só ela vai dizer. Stimme der Wahrheit. É isso aí, Stimme der Wahrheit, né? Que é a voz da verdade. Recebe as revistas, começa a espalhar, o povo vai gostando do que estava lendo, né? Aí o Dreffick desiste, o Chick Widowski assume, depois o Dressler, aquele alcoólatra, ele troca revistas por cachaça nas vendas, e aí os pacotes, né, feitos com as páginas vão sendo espalhados, mais pessoas vão conhecendo a mensagem adventista, e assim chega um momento que a Igreja Mundial percebe que precisava mandar missionários para atender aos conversos, né? Então eles enviam primeiramente um comportor. Alguém lembra o nome? Stauffer. Augustus Bayer Stauffer. 1893, ele chega ao Brasil, começa a visitar as pessoas, comportar aqui, e então eles percebem que já havia conversos e pedem para o primeiro pastor que pisou no Brasil, pastor adventista, viesse para cá. Quem foi? Frank Westphal. Ou Franz, né? Franz Westphal. Ele vem para cá em 1895, realiza batismos em Piracicaba, Brusque e Gaspar Alto, para onde iremos amanhã. Eu diria que é praticamente a cereja do bolo amanhã, né? Vai ser um dia maravilhoso, temos orado por isso e pedir ao Papai do Céu que também dê um dia, um clima bom para a gente estar lá, né? E se tudo correr bem, um batismo no Riacho, onde foi feito o batismo de um pioneiro, o primeiro que guardou o sábado por leitura de literatura adventista. Quem foi? Casal Bels, Johanna e Wilhelm, ou Guilherme Bels, né? Eles são tidos como os pioneiros mesmo, né? Conversos aqui, porque já havia família Kimpel no Rio Grande do Sul, mas já veio convertida para o Brasil. Agora os Bels, eles foram os primeiros a aceitar essa mensagem. Muito bem, o que Blumenau tem que ver com a história de Brusque, de Gaspar Alto? Sobre Blumenau, o Dr. Hermann e outras coisas fica com a Cis, né? Porque ela é especialista nisso aqui. Para nós interessa o seguinte: coincidência, 1880. O que essa data importa para nós adventistas? 1880, o dia em que o ano que o pacote chegou e foi aberto. Foi o ano, se eu não estiver enganado, em que a colônia de Blumenau se tornou município. 1880. Só uma coincidência aqui, né? 1900. Wilhelm Bels filho. Guilherme tinha 6 filhos. Quando ele se converteu, os 3 casados não deram muita atenção para coisa, não, assim, pai, não é para nós isso aí. Eles gostavam lá de bailes, de beber, e não queriam mudar o estilo de vida, né? Os 3 mais novos, e tinha uma menina também, se converteram, né? Seguiram os passos do pai. Posteriormente, o filho dos 3 mais velhos, o Francisco, ele vai aceitar a mensagem, mas eu vou contar lá em Gaspar Alto, porque tem a ver com o Ribeirão. Me ajuda a lembrar, não deixa eu esquecer a história do Francisco Bels, que tornou-se pai do Rodolfo Bels e vô do Cláudio Bels. A história é mais conhecida da gente, mais contemporânea. Então o Wilhelm Bels, que era um dos mais novos, que tinha se convertido, ele mudou-se para Blumenau. Casou com a Frederica Lieb Bels, tiveram uma filha, ela se chamava Elsa Bels. Essa Elsa casou com um blumenauense chamado Franz Krebsky.
que depois se converte e torna-se um dos fundadores da Igreja Central de Blumenau. Nós conheceremos daqui a pouco ao irmos a pé para lá e conhecermos uma casa em Chaimel de verdade. Como assim você vai explicar? Isso aqui é uma imitação do estilo em Chaimel. Mas lá no pátio da igreja tem uma casinha que foi restaurada, né? Que é em Chaimel mesmo, né? Com armação de madeira, com preenchimento de tijolos à vista, né? O Reinhold Belz, também um dos filhos novos do Guilherme, que depois foi assassinado, inclusive, né? Depois eu conto a história dele, mas um homem muito consagrado, muito correto, tanto que ele foi escolhido para ser uma espécie de juiz regional ali. O Reinhold, ele era carpinteiro, ele vinha de Gaspar Alto, passava a semana aqui, se hospedava na casa do sobrinho, né, do Franz, e trabalhava como carpinteiro. Fim de semana voltava para Gaspar Alto para cuidar da igreja junto com seus parentes, certo? Eu creio que é basicamente isso. Então Blumenau tem alguma relação, né, com a história dos pioneiros. E com respeito ao estilo em Chaimel, que eu pesquisei um pouco também, que é bem interessante, remonta ao Império Romano, inclusive, né? Eu vou deixar para comentar lá, na Igreja Central. E agora eu passo a palavra então para a nossa guia, a Cici, que vai nos brindar aí com conhecimento sobre a cidade de Blumenau. Então tá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa cidade de Blumenau, né? Blumenau foi fundada em 2 de setembro de 1850. Então agora, dia 2 de setembro, Blumenau vai fazer 172 anos. Blumenau nunca foi, digamos, desmembrou-se, né? O senhor falava sobre Gaspar Alto, essa parte. Os primeiros imigrantes, sim, quando o Hermann Bruno Otto Blumenau aqui chegou, já tinha moradores na região de Gaspar, na região do Vale do Itajaí. Mas ele aportou aqui com seus 17 imigrantes, porque é o seguinte, o Sul precisava botar pessoas, ser desenvolvido, porque o Paraguai queria essa parte das terras. Então, o que acontece? Dom Pedro coloca lá na Europa vendas para que pessoas interessadas à imigração. A Europa passava por uma série de problemas de guerras e para trazer então pessoas para trabalhar e desenvolver o Sul. E o Dr. Blumenau, né, a gente chama ele de doutor, porque assim ele até fazia questão, porque ele era farmacêutico, ele era bioquímico, ele era uma pessoa naturalista, né? E aí o que acontece? Ele já tinha essa ideia de vir para o Brasil. E aí ele chega, ele passa a ser fiscal do governo da coroa do Império, porque havia-se suspeitas de que, como estava acabando a escravidão no Brasil, eles estavam escravizando a mão de obra europeia nos cafezais. Então o Hermann pega como um emprego do governo para essa fiscalização, mas a ideia dele era vir para cá, para aqui começar a sua colônia. Muito bem, ele compra então de lote de 10.000 quilômetros quadrados que pertencia à colônia de Blumenau. Hoje Blumenau tem 519 quilômetros de sua extensão territorial e os demais se desmembraram em 42 municípios, que são aí Pomerode, Timbó, Doutor Pedrinho, vai até o Alto Vale. Então eu sempre falo, não tem como falar do Vale do Itajaí e do Alto Vale sem mencionar Blumenau, né? Então assim, toda essa imigração, esses nomes que o pastor citou, famílias tradicionais, Belz, Lipke, inclusive assim, eu não tenho a formação adventista, mas estudava com a família, e a família Lipke, eles têm ainda parte de uma floricultura grande, e eles eram os principais jardineiros da cidade, mas todo mundo já sabia que aos sábados era fechado, pela questão deles serem adventistas. Então estudava com as crianças, coisas que aos sábados eles tinham as dispensas para não ir para a escola. Me permite, Cícero? Lógico. John Lipke, alguém lembra desse nome? Sim. Fundador do CAB, posteriormente o NASP. Hoje tem 3 campi lá em São Paulo. Hortolândia, de São Paulo, que é o primeiro,
e o de Engenheiro Coelho. John Lipke foi um dos fundadores. John Lipke também foi aquele que trouxe dos Estados Unidos, do Emmanuel Missionary College, hoje a Andrews, trouxe um prelo doado pelos americanos, que foi o comecinho da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Hoje uma das 60 editoras adventistas do mundo, a maior do mundo, entre as nossas, né? Fica lá em Tatuí, onde eu moro e trabalho. Então a família realmente é importante na nossa história, né? Lipke. Exatamente. Então essa questão toda, né, que foi, eu vi, pesquisei também um pouquinho para falar, meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa sobre. Obrigado, viu? Quando a água começa a bater, você corre desesperadamente, né? Aí também tive aqui o registro de que o primeiro batismo ocorreu em setembro de 1936 e o primeiro templo então já começa a ter os planos de construção em 1939. Exatamente, né? Então assim, e a data de fundação acho que é 20 de fevereiro de 1960. Então essa troca, né? Como Deus é maravilhoso, fazer com que eu aprendi um pouco mais, algo que, porque às vezes não está dentro do dia a dia da gente, né? E a gente acaba às vezes não pesquisando. A gente acho que é sempre um grande mal, de repente a gente só busca aquilo que às vezes está dentro da viseira da gente, o que a gente precisa. Então muito obrigada aí por esse grupo, obrigada Janine por ter me permitido ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, porque Blumenau também, dentro do tempo do adventismo, nós temos a maior escola, a nova escola que foi mudada a partir, acho que do ano passado, então de 500 e poucos alunos, deu um salto para quase 1.000 e poucos alunos, então uma escola moderna, muito bonita, e esse ano na Páscoa em Blumenau, as crianças adventistas da escola, a árvore que fica no Parque Ramiro Ridiger, eles fizeram mais de 500 cartazes sobre o trabalho da Páscoa, então também isso foi bem legal. A prefeitura aqui ao fundo, ela é uma prefeitura relativamente moderna, ali da década de 80. Depois nós vamos conhecer a primeira lá no início da Rua 15, mas ela foi construída em estilo enxaimel, uma réplica do estilo enxaimel. Linda. Que está lá em cima, ó. Uma clara. Ela está aqui também. É a mesma formato, Legal. a casa. Lá na frente nós vamos ter a maioria da Rua 15 é uma arquitetura em arte déco, certo? Era o que na época na França, na Itália era o de mais moderno, certo? Então a Rua 15 sempre então foi a questão onde morava os empresários, o pessoal que comprava, porque pode ver, a maioria das casas começa embaixo, moradia em cima, né? Geralmente 2 pisos, máximo 3, como eu falei aqui. Essa é uma autêntica casa suíça, tá? Toda madeira, a forma, tá? E sempre foi praticamente ótica. Das palmeiras. E nesse obelisco tem uma agulha que simboliza o têxtil daqui de Blumenau. É o Museu de Hábitos e Costumes, onde a gente tem aqui a roupa da época, os vestidos de casamento, sapatos, bolsas. Também tem sala de brinquedos, roupas íntimas. Então mostra aí como que as pessoas se vestiam e viviam na época aí da inauguração de Blumenau. Nós estamos aqui no bairro Ribeirão Fresco, que é praticamente centro de Blumenau,
onde fica localizada a igreja central de Blumenau, que é atrás dessa construção e atrás da Casa Garni, que é uma legítima construção estilo Enxaimel. Antes de falar da Casa Garni aqui, que pertence à igreja adventista aqui de Blumenau e foi restaurada por ela também, pela igreja, eu quero lembrar de duas datas interessantes. 1896, Adolfo Hort, lembram dele? Um garotinho de 9 anos, contemplou a abertura do pacote lá na casa Hort, Casarão Hort, filho do Davi Hort, que era o dono da casa, certo? O Adolfo Hort, já crescido, naturalmente casado com a Emma Hort, já convertido ao adventismo, ele é batizado aqui em Blumenau. Provavelmente num evento da igreja, né? Porque aqui já era uma cidade maior, né? Gaspar Alto, Brusque eram menores, aqui já era um centro, né, maior. Talvez num evento que tenha havido aqui, ele é batizado então, Adolfo, 1896. Em 1897, Adolfo se muda para cá justamente por causa da perseguição que estava sofrendo dos parentes, dos luteranos ali em Brusque. Então, além do filho do Bels, que eu mencionei, né, o Wilhelm Bels, que se mudou para cá, também veio para cá o Adolfo Hort, certo? Aqui eu acho que é um bom lugar para a gente falar um pouquinho sobre as casas estilo Enxaimel, né? Se bem que amanhã em Gaspar Alto, se tudo correr bem, nós também poderemos ver uma casa em Enxaimel que foi construída com partes do Colégio Superior de Gaspar Alto, que era usado ali para formar, ali eram formados os missionários, né? Guilherme Stein Jr. trabalhou ali, foi professor e diretor. Essas construções não são invenção dos alemães. Então aqui uma primeira informação, né? São bem mais antigas. Os romanos, o Império Romano, naquele tempo lá já tinha construções em Enxaimel. Os alemães, eles aprendem esse estilo de construção no Império Romano e eles popularizam, disseminam esse tipo de construção. Então as casas em estilo Enxaimel, fora da Alemanha, a maior concentração de casas em Enxaimel fica em Pomerode. Por isso que nós incluímos aqui no passeio também domingo, né? Para uma passadinha lá em Pomerode. Como era feita a construção? A estrutura em madeira, que vocês veem ali, ela é aparente, né? Ela é montada sem um prego, tudo encaixado, certo? Eles então montavam a estrutura, madeira, e depois preenchiam os vãos ou com pedras, se houvesse pedras próximas aí da construção da casa, né? Ou então com adobe, que é um tijolo secado ao sol, né? E mais modernamente com tijolos mesmo, né? Assados, né, nos fornos. A praticidade eram casas práticas de você, por exemplo, se eu quero mudar de local, eu vou para outro bairro, você tira todos os tijolos, as pedras, desmonta a armação de madeira, né, e leva para outro lugar. Então era muito prático. Quando os colonos chegaram aqui à região, inicialmente eles faziam casas de toras de madeira mais rústicas, que tinha que ser rápido, né, para mudar e morar logo. Mas com o tempo eles passaram a construir casas ou de alvenaria, como o Casarão Hort, com cal e areia, né, e adobe, ou então essas casas em Enxaimel, como essa aqui atrás. Eu falei lá que a palavra Blumenau, né, é Campina Florida, né, Campina Florida, mas é o sobrenome do Otto Blumenau, né? O que mais que eu preciso mencionar para vocês? Essa casa Garni aqui, né, que pertence à igreja adventista, ela foi construída em 1910, pertenceu à família Garni, por isso chama Casa Garni, entre 1940 e 1970, foi da família Garni. Depois foi uma galeria de artes, entre 79 e 83, aí veio a enchente. Se você for à frente da casa, você vê a marca ali atrás, é mais ou menos da altura daquela caixa ali do poste. A enchente chegou até ali. Duas grandes enchentes chegaram a um nível muito próximo ali, né? Aí acabou com a galeria de artes. Depois ela se tornou um bar, em 93. E em 2010, quando a igreja adventista compra esse terreno aqui para ser um estacionamento, ela compra junto a casa, com o compromisso de restaurá-la. E de fato foi feito isso, né? Aí a prefeitura esteve aqui, fizeram uma solenidade de reinauguração, né? E a igreja tem então mantido essa casa aí até então. Já foi sede da ADRA e eles estão estudando agora de que forma vão utilizar melhor esse espaço, talvez um museu, né? Mas achei legal a gente
terminar a nossa excursão de sexta-feira de manhã aqui, porque nós vimos aí casas em Chaimel que são fake, que são imitação do estilo, né? Eles fazem de alvenaria comum e tal, depois colocam madeira por fora. Aqui não, como é original, a madeira é que dá sustentação, né? Que são vocês percebem que nos cantos há vigas em diagonal. Por que será? Para evitar que ela saia do esquadro, né? Que ela torça com vento, enfim, né? É resistente? Tremendamente resistente. Lembram que no terremoto de Lisboa, o famoso grande terremoto de Lisboa, Portugal praticamente inteira foi abaixo. Aí Marquês de Pombal, que promove uma reconstrução da cidade, tem estátuas dele lá em Lisboa, né? Como alguém que marcou a história da reconstrução de Portugal, ele inventa, não sei se foi ele que inventou, mas o nome ficou com ele, as gaiolas pombalinas, que era basicamente isso. Eram estruturas, né, com armação de madeira que suportariam tremores, né? Então uma casa dessa, apesar de ser só encaixado em madeira, ela é muito resistente assim, a abalos, a tremores, a vendavais, né? Isso é bem interessante. O telhado bem anguloso assim, né? Eles trazem da Alemanha esse costume, porque lá neva muito, a neve escorre, não acumula em cima, né? Peso. E aqui no Brasil não precisaria disso, né? Blumenau não sei se já nevou alguma vez, mas eles trouxeram um padrão, um modelinho de lá, esse costume de fazer essas casas. Hoje há em Blumenau uma família, você encontra no YouTube os vídeos deles, que faz restaurações e construções também. Tem casais jovens que escolhem construir uma casa em Chaimel para manter a tradição e porque a prefeitura também dá estímulos, né? Isenção de IPTU, para manter essa tradição, né, germânica aqui em Blumenau. Só para complementar uma informação sobre as casas em Chaimel, esta aqui é a entrada do Museu Hering, aqui em Blumenau, mas aqui aparece um detalhe que na outra casa não aparecia, né? Percebam que eles colocavam números romanos, tá vendo ali? Nas madeiras. Por quê? Porque elas eram preparadas perto das árvores, né, onde tinha madeira para cortar. Lá eles marcavam com o número romano, tradição do Império Romano, né? Colocavam números romanos e depois remontavam esse Lego, digamos assim, né, no local do terreno que eles compraram. Facilitava depois para juntar as peças, né? Tudo marcado com numeração. Então vocês daqui para frente comecem a reparar nas casas que nós vamos ver ainda em Chaimel, como elas trazem essas marcas de números romanos na madeira, né? 26 polegadas de diâmetro, 4 alimentadores, já. Cada bloco desse aqui tece uma malha. Então, em cada volta desta máquina, ela tece 4 malhas. Hoje, as máquinas modernas têm 96 alimentadores. Então, elas fazem 96 malhas em cada volta. Isso dá 6 centímetros, mais ou menos, cada volta, né? E essa aqui fazia só 4 malhas, né? Que seria isso? E virava seria isso tudo. aqui que é isso que a gente está vendo? Essa malha. Eu quero destacar para vocês aqui a história de 2 pioneiros que foram muito íntimos de Deus também. Adolfo Hort é um deles. Lembram dele? O jovem que queria destruir a igreja de Gaspar Alto, que se converte, torna-se um homem manso. Em Jaraguá ele era tido quase como um médico, porque ele fazia tratamentos naturais, ele acolhia as pessoas, ele cuidava das pessoas. Então ele foi convertido por Deus. E era uma pessoa, eu entrevistei por exemplo a Marta Hort Rocha, que foi neta dele, né? E outros pioneiros que confirmaram isso. Por exemplo, a Marta me contou 2 histórias que eu sempre recordo. O Adolfo Hort, filho do Davi Hort, do casarão comercial, o Adolfo, já idoso, né? Ele sempre fazia brincadeiras com essa netinha, né? E uma delas, ela recordou que foi assim: ele escondia lá um brinquedo, uma boneca, e aí fazia brincadeira com ela, né? Neta, netinha, onde está a boneca? E ela começava a procurar, ele fazia, tá quente,
tá frio, tá quente. E quando ela encontrava a boneca, ele fazia uma festa com ela. Você encontrou, que bom, né? Aí ele sentava com ela e dizia assim: netinha, a palavra de Deus, ela é mais ou menos como essa brincadeira. A gente tem que procurar. E quando a gente encontra as verdades de Deus aqui na Bíblia, é uma festa. Veja a aplicação que ele fazia, né? Na sua simplicidade. Noutra ocasião, ele estava consertando o telhado de casa ali, e a escada colocada ali, ele pediu para a netinha buscar uma caneca com água. Ele estava com sede. Netinha, Marta, por favor, busque água para o vovô. E para o opa, né? Sim. E aí ela foi buscar água, e ele disse: suba aqui para trazer para mim água. Mas vovô, eu tenho medo de subir esse cara, eu tenho medo de altura. Levando a caneca ainda, né? Mas aí o papai chegou junto e ficou cuidando dela, e ela foi levando com cuidado a canequinha com água. Quando ela chegou lá, entregou para o vovô, ele disse: netinha, a nossa caminhada para o céu é assim também. Nós temos que subir de degrau em degrau. Em alguns momentos teremos medo, vai ser difícil olhar para baixo, mas olhe para cima, contemple Jesus, e um dia você vai chegar também lá. Então ele fazia aplicações espirituais em cada circunstância, em coisas simples da vida, né? E eu entendo que isso é possível porque é uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, né? E a outra experiência, a segunda e última aqui, é a do pastor Graf. Lembra dele? Já falei algumas vezes, né? Rudreich Graf foi o pastor que foi designado para trabalhar no Brasil. Se o Westphal trabalhava na Argentina, o Graf foi o nosso pastor aqui. Distrito dele qual era? Brasil. Ele estava aqui em Brusque, em Blumenau, aí recebia lá uma ligação pelo celular, ele recebia uma carta, né? Os irmãos da Bahia pedindo visita. Já pensou? Aí ele embarcava no avião, no aeroporto, de novo. Jumentinha, né? Era a missão brasileira, né? Missão brasileira, todo o Brasil, né? Embarcava na Jumentinha lá e ia para a Bahia para visitar irmãos, para pregar o Evangelho. Assim era a vida deles, né? Certa ocasião, o pastor Rudreich Graf estava lá no Rio Grande do Sul, visitando, pregando, e retornando de um trabalho. Ele estava montado no jumentinho, pela mata, e ele sabia que havia uma bifurcação e ele precisava ir para a direita naquela ocasião, mas o jumentinho insistia em ir para a esquerda, e ele forçava, mas o jumentinho ia para a esquerda. Chega um momento que ele disse assim para o bichinho: ok, vá para onde você quer ir, eu não quero ser como balão, e deixou o jumentinho livre. O bichinho foi caminhando, de repente chega numa clareira, uma casa de madeira humilde no meio da clareira. Ele chega ali, o bichinho para, ele desembarca, né? Desmonta, apeia, não sei se o jumento também apeia, cavalo a gente apeia, né? Ele então vai até a porta, bate, se identifica: eu sou um pastor adventista, meu nome é Rudreich Graf. A senhora diz: pastor adventista, nós estamos há meses orando para que um pastor viesse nos visitar, porque estamos preparados para o batismo. Emocionante. Essa é uma entre muitas histórias de homens e mulheres que eram íntimos de Deus e que por isso foram usados poderosamente por Deus, sendo guiados, sendo conduzidos, realizando milagres. No livro que vocês ganharam tem outras histórias, eu não vou contá-las para não perder a graça da leitura, né? Mas que Deus nos ajude a ser como essas pessoas, a ser como Moisés, a ser como Enoque, como Elias, como João, como Pedro, como Paulo, ter intimidade com Deus a ponto de ser guiados, ouvir a voz dele e saber quando é Deus nos mandando fazer uma missão, cumprir uma missão, levar salvação às pessoas. Então, que possamos tirar lições dessas histórias, dessas pessoas, e quando terminar nossa aventura aqui, né, levar conosco também o exemplo dos bravos pioneiros, que, como eu já disse, tinham tão pouco e fizeram tanto para Deus. Nós temos muito mais, possamos fazer mais ainda para o nosso Deus também.